Tudo começou com a vontade de ajudar diante de uma crise que abala o mundo. Esse aparelhinho aí, chamado de respirador, nunca foi tão necessário e disputado. Marcos, que vive em uma cidade pequena, viu surgir o desejo de fabricar respiradores para ajudar em caso de necessidade. Nós temos nossos parentes que moram no interior do estado e a gente pensou que se eventualmente houvesse a necessidade de respiradores, se houvesse um quadro no estado do Maranhão e no Brasil que não houvessem mais vítimas, mais pessoas precisando do que respiradores, isso não seria bom. Então eu pensei, vou desenvolver um respirador, vamos desenvolver. E aí de lá para cá, ou seja, da ideia até a consecução do produto, muitos amigos nos ajudaram. Mas para virar realidade, o projeto precisava de apoio e principalmente conhecimento técnico. Por isso, Marcos procurou profissionais que pudessem ajudá-lo. A ideia era construir um respirador de baixo custo e com peças acessíveis. Tudo que foi utilizado é de fora da área médica e, segundo este engenheiro, tem as mesmas funções. Um dos desafios é fazer um aparelho que pudesse ser funcional e fazer o seu trabalho, no caso de respiração mecânica, mas utilizando peças industriais que a gente consegue encontrar mais facilmente no mercado, que não sejam especificamente da área hospitalar, mas que possam trazer o mesmo resultado e com segurança para poder ajudar o paciente nesse momento crítico. O primeiro modelo logo saiu, mas faltava o mais importante, dados médicos. Começava uma força-tarefa para fazer o aparelho finalmente funcionar. Este vídeo mostra o aparelho sendo testado em um pulmão mecânico, representado por esta bolsa. Ele tem entrada de oxigênio, tem entrada do ar comprimido. Você consegue titular a pressão no sistema, controlar a fração de oxigênio, a fração de gases inalados, a FiO2, consegue controlar o fluxo de gases, que vai determinar, dentre outras coisas, o volume de ar que entra no pulmão do paciente. É composto por vários dispositivos de segurança que foram desenvolvidos especificamente para esse projeto. Vários testes como este foram realizados pelos desenvolvedores do projeto. Neste outro vídeo, um especialista em manutenção de respiradores testa o aparelho, que demonstra funcionar perfeitamente. Ele está aqui com a PIP próxima da fisiológica, em torno de 5 centímetros de água, né, mas você pode regular. E aqui você pode ver os parâmetros que são colocados. 12 de frequência, relação 1:3, 0% de pausa. Você tem aqui as pressões de oxigênio e ar comprimido, tem as vazões. Aqui você vê a pressão da inspiração. Ó, tá dando perto de 5 centímetros e chegando próximo, passando de 20 na verdade, que está em milímetros de mercúrio, mas passando de 20 centímetros de água na fase máxima de pico de inspiração. A gente aprendeu muito com isso. A gente colocou todos os controles desse aparelho de maneira muito fácil, muito intuitiva. A gente conseguiu componentes que a gente não conseguiria, desde um misturador de gases, um blender, que você encontra facilmente no mercado. Hoje, a gente não consegue encontrar mais. Nós desenvolvemos o nosso blender. A gente colocou os controles fáceis para que qualquer pessoa que tenha o conhecimento mínimo técnico médico possa operá-lo. Desde a pressão do pulmão, a pressão na fase de expiração do pulmão, que a gente aprendeu também que era necessária, até esse controle a gente colocou no aparelho para que ele pudesse ser utilizado de maneira eficaz pelos médicos. Todos esses parâmetros de vazão, pressão, níveis de segurança em cada etapa, tempo de inspiração, tempo de expiração, a própria frequência respiratória, todos esses parâmetros estão facilmente encontrados nesse aparelho. Foram 3 semanas entre o surgimento da ideia e a finalização do protótipo. Agora, o idealizador do projeto sonha com a homologação. Para que o equipamento seja produzido, os criadores correm atrás de uma homologação, ainda que provisória, para a utilização do aparelho. O processo de regulamentação pela Anvisa pode levar de 6 a 12 meses, mas eles não querem perder tempo, porque a intenção é salvar vidas em meio à pandemia. Nós já entramos em contato com Brasília
estamos prontos para ser recebido lá pelo Ministério do Desenvolvimento e da Tecnologia de Desenvolvimento, para poder apresentar esse produto e, com a mais certeza absoluta, ele vai se tornar uma coisa que não é só para a Imperatriz e não é só do Marquinho. Marquinho já vai ter que conviver com o filho dele, ou filho de muitos, realmente vai servir a muitos. Olha lá se não serviu para o mundo afora. O equipamento seria utilizado principalmente em cidades do interior, que não dispõem de estrutura para o tratamento de pacientes graves da Covid-19. Uma iniciativa que pode significar muito neste momento de luta pela vida. Ele vai fazer o trabalho que a pessoa, naquele momento, pela doença que ele apresenta, não consegue resolver, e muitas vezes que para o ser humano, pelo próprio processo de doença, é incapaz de fazer de uma maneira mais natural. Precisa de algumas tecnologias, algumas características que só a ventilação mecânica é capaz de prover. Já trabalhei com vários tipos de ventiladores, esse ainda não passou pela homologação necessária, ainda não fez os testes necessários, mas pela minha experiência diária, eu acho totalmente viável utilizá-los para salvar muita vida.